Mas os melhores estão aqui. Eu gosto da humildade. Os melhores e os humildes. Os melhores e os mais humildes. Mentira, Autoestima. estamos brincando. Autoestima é tudo. Faltou partes do projeto. Um deles, então, já está experimentado, analítico, descritivo, que ficou claro, né? Não leva a hipótese. Aqui, o que a gente tem que saber, a primeira questão é, quais são os níveis, por que descritivo exploratório não leva a hipótese? Por que não leva a hipótese? Porque hipótese é relação de duas variáveis, causa e efeito. E o descritivo exploratório só trabalha com uma hipótese. Descreve a variável dependente, ou descreve um problema. Vai descrever, vai explorar, etc. O analítico é relacionar. Relacionar não é só atribuir. Você pode atribuir, mas você tem que relacionar isso. Onde você relaciona isso? No trabalho de pesquisa. Quando você elabora a sua hipótese, no marco teórico, você vai começar a relacionar isso, a explicar. Bom, então eu vou apagar. Professor, como é que o senhor falou que não se usa hipótese porque não trabalha com variável? Sim, não relaciona duas variáveis. Que trabalha só com uma variável. Não relaciona causa e efeito. Então, acá vamos para partes do projeto de investigação, que é outra questão também básica. Níveis de pesquisa já está. Níveis. Então, partes do projeto de investigação. Isso aqui eu guardei. Já é um sinal. Tá? Sim. Partes de um projeto de investigação. Algumas instituições solicitam pré-projeto, depois o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele é estudado, analisado por um comitê de bioética. Tem que ser um comitê de bioética, não é comitê de ética. O comitê de ética tem um papel diferente do comitê de bioética. O comitê de bioética vai analisar se o projeto de pesquisa na área da saúde tem todas as normas, a questão ética se está especificada aí. Então, é o comitê de bioética que vai aprovar a pesquisa. O comitê de ética tem outras funções, como, por exemplo, analisar questões que têm relação com as relações interpessoais. Né? Se o aluno colou na prova, se houve um problema com o professor, com a parte administrativa, isso é a diferença com o comitê de ética. Então, um projeto de investigação se apresenta na instituição, a instituição vai apresentar para o comitê de ética para estudar esse projeto de pesquisa. Agora, todo projeto de pesquisa tem partes. Essas partes variam de acordo com a instituição. Cada faculdade tem a sua forma de apresentar uma pesquisa científica. Agora, o que não pode faltar? Em primeiro lugar é o título. Agora, a gente olha assim e lê título, parece assim que não é muito relevante, mas o título é muito relevante e eu vou explicar aí por quê. Em segundo lugar, o que não pode faltar num projeto de pesquisa é resumen
que no caso seria em castelhano, e também o mesmo texto em inglês. Abstract. Em terceiro lugar, o que não pode faltar é o planteamiento del produto. Lembram aí o problema de pesquisa? Lembram do problema de pesquisa? O problema não é a mesma coisa que o tema. Você tem o tema e o problema da pesquisa. Agora, esse problema de pesquisa, eu tenho que, planteamento em português seria levantar o problema, levantamento do problema. Eu tenho que levantar esse problema. Em 4, temos justificação. Por que esse projeto de pesquisa é relevante? Então, eu tenho que justificar. A justificação, a gente vai ver isso depois, ela tem 2 dimensões. Tem uma justificação científica e uma justificativa social. A relevância social. A relevância científica é a contribuição, o conhecimento que essa pesquisa vai trazer. E a social, como na área da saúde, é utilizado em um grupo de pessoas. Hoje em dia, todas as normas internacionais pedem que o projeto de pesquisa leve alguma contribuição social para aquela comunidade. Você não pode utilizar só as pessoas para fins científicos. Né? O semestre passado, no 4º semestre, realizaram eles pegaram uma amostra de matéria fecal de crianças de uma comunidade, né? Para fazer análises e tal. Aí levaram os resultados, né, para as mães, mas aí a contribuição social não seria só levar o resultado, seria levar, por exemplo, os medicamentos antiparasitários para a família que precisa. Né? Isso seria a contribuição social. Depois, objetivo 5 seria objetivos. Os objetivos gerais específicos, em 6 lugar, hipóteses. Existem pesquisas que não levam a hipóteses. Descritivo e o exploratório. O analítico, sim. Se eu estabeleço hipótese, se é uma pesquisa analítica, então eu tenho que estabelecer hipótese. Depois da hipótese, temos marco teórico. O marco teórico é a referência teórica. Se eu estou abordando um assunto, necessariamente eu tenho que sustentar as minhas afirmações, o meu trabalho em teorias, em cientistas, em papers científicos, em manuais científicos. Então, todos essa bibliografia que eu utilizei, que se chama de marco teórico, a referência teórica. 8 temos a conclusão, no marco metodológico. 8, marco metodológico. O que é o marco metodológico? Como eu vou realizar essa pesquisa? Como eu vou pegar a amostra? Eu vou fazer entrevista? Que instrumentos eu vou utilizar? Eu vou medir a pressão das pessoas? Eu vou coletar, digamos assim, matérias biológicas? Né? Que instrumentos eu vou utilizar metodologicamente? Então, tudo isso eu descrevo aqui no marco metodológico. Quantas pessoas eu vou utilizar para a minha pesquisa? Tudo isso no marco metodológico. O 9 seria a conclusão. E luego temos a bibliografia. Como que é a transliteração
citação entra onde? A citação entra aqui, quando você elabora no seu marco teórico. Aí você vai explicar e aí você vai referenciando. E a citação teórica nas normas de Vancouver, ela utiliza números, é progressivo. Né? Você citou o autor 1 aqui, o autor 1 tem que ir na bibliografia aqui número 1. Em segundo lugar, número 2 aqui. Mas aí a gente vai ver depois isso. E esses passos, ou essas partes do projeto, pode mudar em uma instituição? Pode. Vai depender muito da instituição. A UAS não tem ainda assim um modelo de protocolo para apresentar, para fazer pesquisa científica. Mas assim, o que não pode faltar é isso aqui: título, resumo, levantamento do problema, justificativa, objetivos gerais ou específicos. O que pode estar ou não vai ser hipótese, mas aí vai depender do nível de pesquisa, o marco teórico e metodológico e a bibliografia. Algumas vezes, o que pode ser incluído aqui? Introdução, né? E outros elementos, por exemplo. Alguns pedem anexo aqui, depois da bibliografia, para colocar, por exemplo, orçamento. Pressuposto. Pressuposto seria orçamento. Depois, cronograma de trabalho. Se é uma pesquisa que vai durar um ano, aí você tem que especificar o que vai ser realizado nos 2 primeiros meses e assim, né? E o orçamento, você detalha o quanto você vai gastar em matéria de recursos humanos, materiais, tudo que você vai precisar, você detalha no orçamento. Isso aqui vai em anexo. Algumas instituições pedem essa parte do orçamento. Mas vamos lá explicar isso aqui. Título. Até aqui alguma pergunta? Dúvidas? Essas são as partes do projeto de pesquisa. Isso aqui é apresentado mais ou menos, leva 6, 7 páginas, né? Você apresenta e se é aprovado. Precisa ter uma quantidade de página para... Isso aqui... Não precisa... Não, depende muito da instituição. Mas olhando assim, isso aqui leva mais ou menos 6, 7 páginas. O que é um pouco mais extenso vai ser aqui o levantamento do problema e o marco teórico, talvez. E a capa? Tem a especificação? Claro, aí tem que ter toda a especificação. Tem que ter a capa, o sumário, né? Mas aí já seria a pesquisa a pesquisa concluída, apresentada. Esse aqui seria um projeto. Né? Esse aqui é um projeto. Uma vez que é aprovado, as mesmas partes do projeto vai no meu trabalho. Mas aí, o que vai incluir? Vai incluir a capa, o sumário, talvez inclua outras partes aí, mas vai depender muito da instituição. Aqui, por exemplo, alguns vão pedir tabela, estatística, fotografia, mas aí seria anexo. Mas o que não pode faltar são esses aqui. Essas partes. Bem, vamos para o título. O que não pode faltar no título de pesquisa? Super importante. Lo que no puede faltar de título é o que, o onde
E o quando? Que, onde e quando. Isso aqui não pode faltar no título de pesquisa. Ou seja, no título tem que estar especificado. A pretensão é que quando eu leia o título de uma pesquisa, eu já saiba o que vai ser estudado, onde e quando. Tá? Então vamos fazer assim. O que seria o quê? O que seria o tema, né? O que é o tema? Por exemplo, câncer de pulmão, acontece. Esse seria o tema. Câncer de pulmão, onde? Exatamente, na cidade de, vou abreviar, Punta Porã, e o quando? Durante os anos 2020, 2023. Câncer de pulmão. Então aqui eu já tenho o que, o onde e o quando. É o que não pode faltar no título. Agora, no título também tem que aparecer o problema da pesquisa. Tá? Por quê? O título tem que aparecer um problema, porque eu vou fazer um levantamento do problema da pesquisa. Qual que é o problema da pesquisa? É a palavrinha que vem aqui. O que pode ser? Aumento. Aumento do câncer de pulmão na cidade. Então aí eu já tenho o problema, que é o aumento do câncer de pulmão. Então tudo isso aqui vai ser o título do trabalho. Então quando eu leio o título do trabalho, eu já leio o problema, já leio esse que é o assunto, já leio onde vai ser realizado, a localidade e o tempo que vai ser utilizado para o estudo. Então, no título, eu leio tudo isso, eu já tenho aí uma noção. O que eu vou pesquisar? E uma vez que termina o estudo, quem lê o título já sabe o que vai encontrar. Mas não termina aí. Por quê? Esse problema aqui, eu tenho que levantar. Plantear o problema significa levantar o problema. É um problema o aumento. Agora nós temos que levantar isso, eu tenho que explicar por que é o problema o aumento. Tá? E aí vem a outra questão. Vou deixar assim, que é o plantear o problema. Eu só vou explicar que a gente não vai fazer isso por enquanto, só para a gente ter uma noção. Plantear o problema. Plantear o problema há uma forma de fazer, que seria utilizando o método dedutivo. O que é o método dedutivo? É do geral ao particular, do macro ao micro. Eu coloco assim para que as pessoas entendam. O planteamento do problema eu posso começar assim: nível mundial, nível continental, nível nacional e nível local. No caso do Brasil, inclusive pode ser nível estadual, né? Nível local. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou levantar o problema, que é o aumento do câncer de pulmão. Inclusive aqui pode ser mais específico ainda, em homens, em mulheres, né? Mas vamos deixar assim. Até a idade. Hã? Até a idade poderia.
especificar. Sim, a idade poderia ser também, vai depender muito, né? Mas a idade também pode ser específica. Quanto mais específico é, melhor. Nível mundial. Então aqui eu tenho que abordar que o aumento do câncer de pulmão a nível mundial, existe um aumento a nível mundial e isso é um problema. Existe um aumento a nível continental, nacional, até quando eu chego no local, aí eu abordo essa parte que é de contemporâneo nesses 2 anos. Como que eu posso começar aqui no nível mundial? Né? Eu posso dizer assim, de acordo aos dados da Organização Mundial da Saúde, existe um aumento de câncer de pulmão, né, na população X, e esse aumento aconteceu a partir dos anos 2020, etc, etc. De acordo a... como é que chama o especialista em câncer? Oncólogo. Oncólogo. De acordo com o oncólogo tal, então eu cito aí um oncólogo que é uma referência, tudo isso a nível mundial. Então aí eu vou começar a levantar o problema. O que eu quero demonstrar aqui, que esse problema aqui, que é no nível local, não é só aqui, ele é também no nível mundial. Mas como que eu vou demonstrar isso? Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu já tenho conhecimento de que existe um aumento de câncer a nível mundial em certas localidades, ou na Europa, ou na Ásia, na América Latina, no Paraguai também, até chegar no nível local. Então, plantear o problema, ou levantar o problema, vai ser importante para justificar depois a minha pesquisa. Porque a justificativa vai ser importante para quem vai aprovar essa pesquisa. Porque aprovar pesquisas também significa liberar a verba para realizar a pesquisa. Então aqui eu tenho que demonstrar que é relevante esse assunto, para poder fazer uma boa justificativa. Não sei se deu para entender mais ou menos. Essa é a ideia. Então levantar, plantear o problema, significa falar a nível mundial, continental, nacional e local. Sempre nessa... Então eu não posso levantar o problema dizendo assim, na cidade de Ponta Porã houve um aumento. Não, eu sempre tenho que começar nível mundial. Complexidade, sim. Assim, do macro até o micro. Agora, quando a gente fala nível mundial, assim, o que os técnicos recomendam é que eu sempre cite algum autor relevante, seu nível mundial, ou dados da OMS. No nível continental seria dados da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu posso citar países latino-americanos, México, no México houve um aumento, ou na Colômbia ou na Venezuela, então eu cito assim a nível continental. E no nacional também a gente pode dizer, de acordo aos dados do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social, o aumento ha sido significativo. Então eu vou explicando isso aos poucos, até chegar no nível local. Aqui no caso aí é Ponta Porã, eu coloquei. Tinha que ser do Brasil, mas não importa. Então isso é o levantamento do problema, para justificar, estabelecer os objetivos, a hipótese, e assim. Eu acho que com isso dá para ter uma noção, mais ou menos, né, para onde que a gente vai. Se a gente vai dirigir assim uma estrada bem bonita, tipo assim, aquelas estradas da Itália, né? Ou se a gente vai para aquelas estradas do Chile, onde tem aqueles precipícios. É para isso que serve, para ter uma noção. Né? Mas eu acho que a gente vai por bom caminho. Assim. Oi, Chile. O Chile é bem... Ele dá a volta, né, cara?
vai subindo. Ônibus caindo. Nível. É. Eu acho que dá para deixar por aqui, né? Por favor, né, doutor? Salve o seu.